Uma boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Anderson Mello. A gente fez uma live há um mês mais ou menos, né? E está fazendo uma divulgação, na verdade, de uma escola, que é uma escola gratuita de autoconhecimento. E eu dei mais ou menos uma palhinha do que a gente está estudando. E a gente falou sobre vários assuntos, falou sobre os tipos de despertar, né? Essa visão humana em 3 níveis. E aí eu vou fazer uma recapitulação, né, do que foi falado anteriormente e depois a gente continua os assuntos mais profundos, vamos dizer assim. Uma coisa que eu queria comentar, que é importante, assim, qual o objetivo desse estudo, né? Todo estudo de autoconhecimento, né, ele tem, às vezes, uma linha a seguir, né? Então, assim, tem uns que são mais voltados para o espiritismo, espiritualismo, ocultismo. A gente, tipo, né, já estudou tantas coisas assim, né, nesse sentido. Legal. Esoterismo. Nessa escola, a gente vai ter uma visão mais abrangente. A gente não vai usar tanto essas terminologias. A gente vai focar mais na questão existencial, né? E eu acho legal porque, conforme vocês forem observando, tudo que eu for falar já foi falado. Mas pode ser que esse já ter sido falado não foi compreendido. Por isso que eu costumo dizer, a gente estuda o óbvio, né? Só que a explicação do óbvio não é óbvia. Então a gente vai sempre falar isso, olha, o que eu estou falando aqui é óbvio, mas às vezes é óbvio só para mim, né? No meu nível de conhecimento. Mas a partir do momento que você toma conhecimento pela experiência, aquilo passa a ser óbvio para você também. Então essa divulgação, esse estudo é nesse sentido, para que esse óbvio seja compartilhado entre todos. Como a gente falou na vez passada, né? Dentro do contexto da escola, são 3 tipos de óbvio, justamente para não causar confusão. Porque existe aquela conversa do, peraí, mas eu tenho a minha verdade, você tem a sua, né? Sim, sim, num certo nível, sim. Só que quando você pensa em termos de ser humano, né, existe uma verdade que é comum a todo ser humano. No básico, a gente sabe que nós temos 2 pernas, 2 olhos, né? É o que faz com que a gente se reconheça. Quando você olha uma pessoa, né, que é outro ser humano, você se reconhece ali. Tanto que, biologicamente, a gente tem os chamados neurônios espelho, né? A gente estava falando hoje com a Thelma. Biologicamente, a gente tem essa função espelho já, onde você vê o outro sentindo dor, por exemplo, chorando. Eu, por exemplo, não gosto de ninguém chorando. Eu começo a chorar também. Então, isso é biológico, né? Só que o ser humano, ele não é só humano. Ele também é ser e é fulano. Por isso são 3 níveis de óbvio, né? E são 3 níveis de despertar também. E é por isso que eu acho que é muita confusão, né? Quando a gente começa a falar de opinião, por exemplo. Eu tenho minha opinião, você tem a sua, eu tenho minha religião, você tem a sua. Sim, mas peraí, a gente é uma comunidade humana nesse planeta. Então temos muitas coisas em comum, né? Muitas coisas, mais coisas que nos unem do que nos separam, na verdade. Então, assim, a gente sente dor, a gente sente fome, a gente sente prazer, né? Todo mundo sente. E são essas coisas que nos unem, né? Nós percebemos as coisas da mesma forma. Isso eu estou falando no nível psicológico, né? Se a gente for partir para o nível existencial, a gente vai perceber também que nós temos uma conexão muito forte, além, né, dessa que a gente vê aqui, que toca com os 5 sentidos e tal. Então, como eu falei, nós temos mais coisas para nos unir do que para nos desunir, vamos dizer assim. E um dos objetivos desse estudo é justamente melhorar a nossa relação com os outros seres humanos a partir do nosso autoconhecimento. Por isso que eu falei da outra vez que o que se faz na escola é praticar a autociência. Né? Pô, uma autociência, o que é isso? Qual é a diferença? A autociência nada mais é do que você praticar, produzir a sua própria ciência. Né? Ciência no sentido de estar ciente, de estar lúcido de quem você é realmente. Porque eu estava até conversando com o Thelma hoje, uma das grandes dificuldades do ser humano
é a ignorância, né, de não saber, no sentido de não saber, não no sentido de estupidez. Só que a gente acha que sabe, a gente pensa que sabe. Esse é um grande problema, né? E aí vem as grandes confusões. E essa produção de autociência é justamente para ir tirando essa ignorância, né? Quando você percebe, peraí, nós somos todos muito parecidos, né? Então a gente tem, se eu me conhecer como ser, como humano, eu vou passar a conhecer também as outras pessoas, né? Vou ter essa empatia maior. E muitas vezes isso não acontece porque a gente está muito focado no fulano, né? E esse fulano, ele com certeza ele é individual, né? Eu não tenho como saber o que a Verinha pensa, a Thelma pensa, a Alessandra pensa. Não tem como acessar isso. Pelo menos até onde a gente sabe, né? Por isso que na outra live a gente falou do ego game. Por que esse nome, né? A gente está aqui num grande ego game. Ego porque é uma personalidade. Nós vivemos a partir de memórias. Não existe, na verdade, um eu real, verdadeiro, que você possa dizer, olha, aquilo ali é realmente uma pessoa, né? O Jorge é aquele ali. Não, são memórias. Memórias que têm um nome, que tem um CPF, que tem um endereço, né? E a gente dá um nome ali e identifica aquela pessoa. Então, por exemplo, com o advento da tecnologia, né, dessa coisa da inteligência artificial, a ficção científica ela aborda muito essa questão do ego de uma maneira bem interessante. Como, por exemplo, se um dia você pudesse, é, vamos dizer, clonar toda a sua consciência e botar numa máquina, aquele ali que está na máquina seria você? Ou é só uma cópia? Né? Ele falaria, agiria, lembraria de coisas, conversaria exatamente como você, mas aquele é você? Então, essa é uma questão filosófica muito interessante, para a gente perceber como é frágil, né? Isso que a gente chama de ego. E game, porque é justamente a gente chegou no nível de tecnologia que a gente consegue emular a nossa própria existência, né? A gente foi melhorando isso. O ser humano sempre gostou de fazer esse tipo de coisa porque justamente está no DNA, né? A gente, a nossa jornada como seres humanos já é um jogo. E a gente emula isso de diversas formas, como a gente emula no esporte, no xadrez, ou seja lá o que for. Sempre o que a gente faz são regras para, né, se alcançar um objetivo. Você tem ali peças, ou tem pessoas, ou tem situações onde você vai fazer movimentos para chegar no objetivo. E a nossa vida é assim, né? A gente nasce, aí eu falei que era assim, manual de instruções, né? Aí a Ione falou, não, tem manual, que é o mapa astral e tal. Quando eu quis dizer que a gente nasce sem manual de instrução, a gente cai aqui nesse planeta sem manual de instrução, é que quando a gente nasce bebê, né? A gente nasce sem saber de nada. Mesmo que, por exemplo, eu tenho a minha mãe que é fera em astrologia, mas aquilo ali, para eu, bebê, não vai me adiantar. É isso que eu estava querendo dizer, né? Vai me adiantar lá na frente, quando eu for orientado, quando eu for aprender e tal. Mas isso vai depender do exterior, não depende de mim. Eu, como ser encarnado ali, como ser vivente, experimentando o software humano, eu não tenho manual de instrução. Mas aquele mundo que eu estou vivendo ali, aquele grande jogo, ele tem regras. E eu ainda não sei quais são essas regras. Então, por exemplo, eu acho que o exemplo da criança é um dos melhores. Porque a criança, ela vai pular de um lugar alto, ela vai comer uma coisa que não pode, ela vai botar a mão no fogo, porque ela não sabe as regras, ela só vai saber depois. Então a gente não tem como, claro. Aí lembrei da Ione de novo. Não, mas as crianças estão nascendo com mais inteligentes. Sim, isso é natural, né? Mesmo assim, ela precisa de orientação. Mesmo assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma menina de 5 anos que ela descobriu que é superdotada. Aí ela está sofrendo. Por quê? Porque as escolas têm problema com criança assim, né? Elas não se ajustam. Ela queria que o filho dela fosse uma menina que não tivesse essa questão. E a gente acha assim, pô, que bom, né? Ter um filho super inteligente e tal. Só que não, ela vai precisar de acompanhamento, vai precisar de psicólogo, vai precisar da compreensão da mãe, que está desesperada, que está surtando.
É isso que eu queria dizer, né? Então, ao longo do caminho, a gente vai aprendendo quais são as regras. A gente nasce com as ferramentas, mas não sabe usar. Então, esse estudo, ele vai tentar fazer com que a gente melhore essa capacidade, né? Às vezes a gente chega numa certa idade e mesmo assim ainda está perdido, né? Por quê? Porque a gente vai acumulando conhecimento, vai aprendendo coisas, e aí chega num certo ponto e fala assim, pô, mas e aí, né? O que que eu fiz com isso tudo? Será que eu realmente cresci, expandi minha consciência? Será que eu melhorei? Né? O que que eu aprendi sobre ser humano? Né? Ou tudo que eu aprendi foi para me separar mais das pessoas? Eu lembro que eu participei uma vez de um estudo, e era sobre física quântica, né, e tal, e as pessoas falavam assim, depois que eu comecei a estudar isso, eu não consigo mais conversar com ninguém, não tenho paciência. Eu falo de física quântica, as pessoas olham de cara feia. Eu falo disso, daquilo. Aí eu falei, pô, tudo bem, mas espera aí, alguma coisa está estranha aí. Porque se você está fazendo um trabalho de autoconhecimento e expansão da consciência, uma das coisas que vai realmente fazer te dar o feedback de que você está realmente aprendendo é que você vai se relacionar melhor com as pessoas. Deveria ser, né? Não que você, não, eu não falo mais com pessoas da terceira dimensão, entendeu? Não é minha praia e tal. Eu estou em outra. É a mesma coisa que um professor, né, que estudou e não consegue ensinar uma criança de 5 anos. Se um cara que é altamente intelectual e consegue ensinar alguém que não tem aquele preparo, né, uma coisa que é complexa, ele consegue trazer aquilo para o entendimento de quem ainda não tem o conhecimento pleno, isso sim, né, é uma coisa que a gente pode dar valor. Agora, se eu chegar aqui e falar para vocês assim, olha, eu sei muitas coisas aqui, mas eu não vou falar para vocês porque vocês não vão entender mesmo, então, lamento, né, vamos ficar para uma... Quando vocês estiverem no meu nível, aí a gente conversa. Não é assim que funciona. Isso, né, é uma coisa que não bate muito, não faz muito sentido. Então, mais uma vez, esse estudo, ele tem esse objetivo, né? Fazer com que a gente tenha mais facilidade de entender algumas coisas. Vocês vão perceber que o que eu estou falando é óbvio, não tem nada de novidade, mas que tem uma outra perspectiva. Fala. Ô, Jorge, lá eu sei que as perguntas vai vir depois, mas isso tem uma explicação, hein? Isso é um comportamento humano de quando ele adquire um conhecimento, ele se acha que ele é melhor e está em um outro patamar superior e o outro está inferior. A gente vai Isso é chegar uma lá. arrogância do ser humano, uma prepotência e uma falta de conhecimento. Isso é a verdadeira falta de conhecimento humano. É sabedoria, né? Que a De gente fala. sabedoria com o humano. Porque ele tem a sabedoria do intelecto, mas ele não contém a sabedoria do humano, de se relacionar com o outro. Sabe? Exatamente. É um Então, assim, equívoco. É um equívoco. a Montserrat estava na anterior? Estava. Tava. É Estava assim. porque eu falei desses 3 tipos de despertares, né? Nós, como ser, o despertar do existencial, ele está naquele nível que você percebe que você existe, independente de qualquer coisa, né? É claro que é uma coisa muito subjetiva assim, é difícil de descrever um despertar existencial. É como se fosse, assim, em algum momento vocês já pararam, assim, e esqueceram quem eram? Não sei se é uma meditação ou tomando alguma coisa, né? Para quem usa alucinógeno, sei lá, ayahuasca, tem pessoas que falam isso. Era uno com tudo, né? Era uma coisa só e tal. Então é a tal da experiência mística, né? Quando você percebe que você é conectado com tudo, né? E aquela personalidade ali, ela é só um aspecto. Então esse é um dos sentimentos do despertar existencial. O que parece que é uma coisa muito, né, corriqueira, mas não é. Porque, às vezes, a gente acha que é um despertar existencial, mas ainda é o ego olhando para o ego.
entendeu? Então, esse despertar existencial, ele vai ser difícil de descrever, ao mesmo tempo que ele é essencial para a gente se reconhecer como seres. Às vezes a gente fala da boca para fora, mas ainda é o ego como ego. Então é difícil eu dizer assim, vai acontecer isso, isso e isso. Não vai, né? Esse despertar, ele vai mudar simplesmente a forma como você vê as coisas. É como aquele... Tem uma história de um mestre, né? Um desses contos, que o prédio está desabando, claro que não é para a gente fazer isso, né? É só um conto. E as pessoas saem correndo. E ele fica lá. E aí o pessoal volta e ele está lá. E ele, o pessoal, por que você correu? E ele fala, para correr para quê? Eu corri para dentro de mim, porque eu posso correr a vida inteira, sempre vai ter um terremoto, alguma coisa, uma violência, a morte, né? Então eu não tenho por que correr, porque eu sei o que eu tenho dentro de mim. Então eu fico dentro, eu não vou para fora. Claro que é uma metáfora, mas é interessante, né, quando ele fala isso. Eu vou correr a vida inteira, vou estar sempre correndo. Ou seja, você vai ter sempre com medo, sempre esperando o pior, né? Não adianta. Então, assim, esse despertar existencial, ele tem muito a ver com isso, né? Com essa desidentificação com o ego. Muitas religiões falam sobre isso, né? De várias formas. E é uma parte que a gente pode falar no futuro, mas eu não vou me focar muito nisso, porque envolve muitas outras questões, assim. Incluindo o que é Deus, né? O que é, sei lá, a existência em si, o que significa, aí fica por uma outra vez. Aí tem esse despertar, tem o despertar psicológico, que esse é mais presente, né? Que é justamente o que a gente vai praticar mais, que é se observar, observar nossas emoções, observar como a gente se comporta, né? Como a gente age de acordo com as circunstâncias. E isso só com treinamento e entendendo realmente o que é um humano. Ser, a gente já sabe, tem lá, eu existo, eu sei que eu existo, eu experimento, né? Então isso é o ser. E aí vem o humano. Hoje esse ser está humano. Tem o ser, sei lá, que está sapo. O outro está flor, né? Flor não, no vegetal. Nós estamos seres humanos. E a partir daí nós temos regras dentro desse software humano. E reconhecendo essas regras, a gente pode melhorar a nossa convivência com nós mesmos primeiro, para depois melhorar a convivência com os outros. E aí tem um despertar do fulano. Eu gosto essa divisão, né? Ser humano fulano. O despertar do fulano é a nossa história, né? É você olhar para desde que você nasceu ali, aí entra a astrologia, né? Pode ser auxiliar, e você sabe, pô, mas quais são as minhas características como Jorge Anderson Mello, né? Quem são meus pais? Por que eu fiz isso? Por que eu agi daquela forma? Isso só eu posso fazer, né? Eu posso até contar a minha história para vocês, ou eu posso pedir que alguém conte para mim, mas só eu vou saber as coisas que eu experimentei, né? E muitas vezes essa história, ela vai ser crucial para como eu me comporto. Então isso é interessante, porque por que a gente sofre, né? Então tem muitos motivos ali que a gente acha que sabe, né? A gente desenvolve estratégias para lidar com isso, mas no fundo tem um monte de coisas que não estão bem resolvidas. É igual aquele cubo mágico, né? É como se a gente chegasse no mundo, o cubo está ali com as faces, né, coloridas certinho. Aí você vai experimentando as coisas e vai misturando. E depois você não sabe mais, né, voltar ao estado original. Porque o ideal seria o quê? A gente chegar num nível de maturidade que a gente fosse como crianças, mas com a sabedoria da experiência. Só que a gente vai perdendo isso, né? A gente vai enrijecendo. E é engraçado porque vai enrijecendo mesmo, em todos os sentidos, né? Você vai enrijecendo como corpo, como ser, porque você vai esquecendo sua natureza divina, e vai enrijecendo como fulano, porque, não, eu sou assim, eu não tenho por que mudar. Eu tenho personalidade forte, né? E quanto mais enrijecido você fica, né, é mais fácil de quebrar, né? O Zen, a tradição oriental já fala sobre isso, né? A Monserrat deve saber. A história do bambu, né? O bambu ele é flexível, pode servir a tempestade que for, e o carvalho está lá, né, firme, forte e pode ser derrubado.
Então, são ótimas metáforas assim, para a gente entender como é que funciona. E essa rigidez, ela vai acontecendo justamente porque durante a vida você vai criando essa rigidez, e às vezes até somatiza isso, né, em forma de doenças autoimunes, e seja lá o que for. Então, assim, esses três despertares, eles vão acontecendo, né, paralelamente, conforme a pessoa vai se aprofundando. Uma coisa que eu queria falar, um conceito que eu acho muito interessante, que a gente estuda nessa escola, que também não é uma novidade, mas eu vou falar dentro do contexto da escola, que é a unicidade. Unicidade é justamente esse conjunto de ser humano fulano de cada um. Eu sou um ser, eu sou humano, todo mundo sabe, e eu sou o Jorge. Então essa é a minha unicidade, né? E aí tem duas formas de lidar com isso. A gente vai chamar, você sabe o que é neologismo? Neologismo são palavras criadas, né? Fora do vernáculo, fora do dicionário. Lá na escola existe uma palavra chamada outroísmo. Outroísmo. O que significa isso? Ela é dito como a grande doença, né, do ser humano. Porque o outroísmo é a tentativa da gente ser outro, né? É a ilusão de que você precisa ser outro para experimentar, viver bem, ou sei lá o que for. E isso é muito corriqueiro. A gente vai ver que, na verdade, a gente já nasce com essa perspectiva, já nasce com essa tendência. E o nosso objetivo dentro desse ego game, dentro do jogo, é justamente um outro neologismo que se chama autoísmo. Esse autoísmo significa, né, o ser eu, o ser eu mesmo. Todo mundo fala, né, seja você mesmo, sei que, mas o que é ser eu mesmo, né? Essa é a grande pergunta, porque eu fui criado no Brasil, pais católicos, meus pais, né, educação que eu recebi na escola, dentro de um contexto e tal. Então eu sou o quê? Eu sou algo além disso, do que foi me passado, do que foi me contado. E esse estudo vai vir com o tempo. Quem sou eu realmente? A partir do momento que a gente entende esses dois termos, o outroísmo e o autoísmo, a gente vai começando a clarear as coisas. Falar, então é isso que é esse erro que eu estou cometendo, esse equívoco que eu estou cometendo, né? O que tem a ver com a unicidade? Tem a ver o seguinte, que quando você pratica o outroísmo, né, automaticamente você está praticando uma violência contra você, contra a sua unicidade e contra a unicidade do outro. Esse a síntese, né, e a gênese dos grandes conflitos humanos. Porque a gente não percebe isso. A gente acha que violência é só, né, brigar, bater, discutir, né, é ofensa, e não é. Aí é onde a gente estava falando sobre. Você falou assim, isso é do humano, né? Querer se sobrepor. Eu sei um pouquinho mais, já coloco o outro para baixo. Por quê? Isso é um tipo de violência. É uma forma de você menosprezar a unicidade do outro, porque você não conhece, né? Então você acha que a sua unicidade é preponderante. E todos nós temos, né, a nossa própria unicidade. Então, assim, dentro do altruísmo, tem dois tipos de circunstância, tem dois tipos de comportamento. Um é o altruísmo impositivo, ou seja, você quer que o outro seja igual a você. E aí você fica puto, você briga, você fica, né, você discrimina. Por quê? Porque você não se conhece. A partir do momento que você não se conhece, você deseja que o outro seja igual a você. E isso às vezes parece, não, mas eu não faço isso. Não, mas peraí, mas quando você fala assim, essa música é horrível, né? Ou esse cara tá falando uma burrice, porque isso que ele estuda aí não tem nada a ver. Né? Então, são formas de você falar, não, o meu conhecimento é o certo, o dele é o errado. O meu gosto é o certo, o dele é o errado. Né? Eu gosto de Giló, a Thelma não gosta, então, pô, a Thelma está errada. Então, você começa a agir, né, baseado nesses princípios, nesses preconceitos. Esse é um aspecto do altruísmo, a grande doença humana. Né? O outro aspecto
é o altruísmo submisso. O que é o altruísmo submisso? É quando você se adapta para ser igual ao outro, ou para tentar manipular o outro de alguma forma, né? Então, é um outro tipo de circunstâncias dentro desse altruísmo que vai causar o mal viver. Todos os dois tipos eles vão causar o mal viver, né? E o bem viver ele só vai ser alcançado se você entender o que é o autoísmo. O que é o autoísmo? É você aprender a dizer sim para você, né? Eu digo sim para mim, sem querer que isso signifique não para o outro. E isso é muito complicado, né? Eu passo muito por isso. Eu estou aprendendo. Eu estou falando para vocês, mas eu estou tentando aprender isso também. Quando alguém me fala alguma coisa, quando alguém me pede, quando alguém faz alguma coisa que eu não estou me sentindo bem com aquilo, eu tenho dificuldade de dizer não, né? Por quê? Porque eu estou acostumado a agir de forma altruísta submissa. Eu não vou falar que não para né, não incomodar, para a pessoa não ficar com raiva, né? E isso tem uma gênese. A gênese do altruísmo submisso, qual é? É a de você ser aceito, você ser querido, ser acolhido, né? Quem não quer? Só que você paga um preço para isso. E às vezes a gente entra num looping nesse sentido, e depois você não consegue sair, porque a carência se torna muito grande. Eu não sei quem eu sou, eu não sou suficiente para mim, eu preciso da aprovação do outro. Isso se torna uma coisa doentia, a partir do momento que você se violenta para tentar agradar, entendeu? Agora, não são estanques, né? Você não age de forma submissa e forma impositiva o tempo todo. Isso é uma balança. Isso é durante o dia, às vezes a gente faz as duas coisas. Às vezes, por exemplo, quando eu escuto uma música que eu não gosto, eu fico com raiva. Mas por que que eu fico com raiva? Não, o meu gosto é melhor, né? Pode ser até que dentro de um contexto, né, do que eu ache que é melhor, até a minha visão esteja correta. Mas qual o motivo da outra pessoa estar errada? Entendeu? Não tem. E aí vem uma questão interessante, porque o que se faz hoje em dia para evitar isso? A gente tenta uniformizar, né? Quando eu falo de unicidade, é unicidade mesmo, nós somos todos uns. Sabe aquela frase, nós somos todos um? Não, nós somos todos uns, porque eu sou diferente da Thelma, da Alessandra, da Monserrat, da Velhinha. Tem, nós somos seres humanos, nós somos fulanos. Então a nossa unicidade é única, tá? Não tem como você uniformizar. E a sociedade, a tradição, né, às vezes, muitas vezes ela tenta uniformizar as pessoas para tentar enquadrar. Porque se você for você mesmo, você acaba incomodando o outro. Como a gente não tem esse conhecimento, essa autociência, né, essa prática da autociência, tudo que o outro faz que não condiz com a sua ideia do que é correto ou do que é satisfatório, você quer rechaçar. Então, pô, gente, vamos uniformizar o negócio, né? Então, por exemplo, a gente estava lá no grupo, a gente estava conversando sobre filmes que falam de distopia. Você sabe o que é distopia? A distopia é aquele projeto de sociedade que parece perfeito, mas não é. Que aparentemente ele tem uma cara de perfeição, mas ele tem um custo muito alto. Então, distopias como no filme ou no livro 1984, do George Orwell, né, no Admirável Mundo Novo, você tem aí mais para os mais jovens, né? Você tem como é que é o nome daquele da flecha, do arco e flecha, Alessandro? Jogos Vorazes, né? Que eles criam uma sociedade com castas, né? Não são nem castas, mas assim, cada um vai fazer, né, tal coisa. Você, não quero saber, você vai ser lá da cozinha, você vai ser militar, você vai ser, entendeu? Então, assim, a gente vê, por exemplo, regimes totalitários, eles tentam fazer isso, né? É o controle, é vigiar todo mundo, o que todo mundo faz. E o ser humano não entra nisso. Por isso que dá ruim. Porque nós somos unicidades. E não adianta, sempre vai dar ruim. Enquanto a gente tentar colocar todo mundo dentro de caixinha, sempre vai dar ruim, né?
Então, a distopia é isso, uma aparente uniformidade, né, onde todo mundo tem direitos e tal, por isso que é essa guerra. Ah, o comunismo, ah, não sei o que, Paraná. Porque as pessoas querem implantar um sistema de uniformidade sem o conhecimento de si mesmos, entendeu? Aí se elege um líder, o líder tá, é isso que vocês querem, então vai ser tudo igual, tudo vigiado, todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Ah, tem um exemplo da China, por exemplo, que lá você pode ser católico, mas antes de falar do catolicismo, você tem que falar do regime. Essa é a regra. Você pode falar do catolicismo, mas tem que falar bem do Mao Tse Tung lá, entendeu? Então são formas que o ser humano acha que está fazendo de uniformizar e manter a ordem, né? Isso eu estou falando em grande escala. Em pequena escala é o que a gente faz o tempo todo para tentar supostamente manter a ordem. A gente tem muito medo do caos, né? Bom, se todo mundo fizer o que quer, né? O que vai ser? Só que aí é que está o segredo. Essa balança entre o outroísmo e o autoísmo, ela vai acontecer a partir do momento que tiverem mais pessoas que entendam o que isso significa e as convivências vão melhorando. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Aquelas questões sobre sociedade do futuro, sociedades alternativas. Não adianta vir um cara, vamos lá, bota aí o Rajneesh, o Osho, né? Tentou criar uma sociedade lá com a mulher, com a amiga dele, e aí foi tudo a mil maravilha, mas eles estavam sendo autoritários com as outras pessoas em volta. Dentro da comunidade era tudo lá, né? O pessoal fazia o que queria, beleza. Mas aí eles começam a incomodar, né? A transgredir e a violentar a unicidade dos que estavam à volta. Então eles não entenderam a mensagem. Captaram como é que é a coisa? Por que acontecem os conflitos? Né? Então, uma coisa que eu anotei até para falar, que eu acabei não falando. Um dos pontos fortes desse estudo, que eu acho assim maravilhoso, é porque, e eu posso falar por mim mesmo, a gente passa a vida toda buscando respostas, né? É o que a gente faz desde do Chandra, né, dos estudos e tal. A gente quer respostas. Só que será que a gente aprendeu a fazer perguntas? Será que a gente aprendeu a fazer as perguntas corretas? Já pararam para pensar que a gente pode estar equivocado nas nossas perguntas? Então, por exemplo, imagine que você vai encontrar com um ser infalível no alto da montanha e você tem 3 perguntas para fazer e ele só vai dar uma resposta, não vai falar mais, não vai comentar nada e são perguntas infalíveis. Olha que oportunidade, né? Aí você vai lá, chega lá assim, existe Deus? Ele vai falar não. Existe vida após a morte? Não. Tem algum propósito nisso tudo? Não. Aí você pensa, será que eu fiz as perguntas corretas? Porque de repente eram outras questões que eu poderia ter perguntado. Porque de repente, estou dando um exemplo, né? Existe Deus? A resposta é não. Não do jeito que você acha. Não esse Deus que você acredita. Mas eu não fiz a resposta correta. A resposta para aquela pergunta era não. Acabou. Então, a gente perde a oportunidade de fazer as perguntas corretas e fica buscando respostas. Esse tipo de estudo que a gente está fazendo é um estudo para a gente aprender a fazer perguntas. Então, aqui, não adianta eu vou ficar falando as coisas, não adianta, qual a razão disso, por que isso? Né? Só a gente vai conseguir saber. Então, a prática de fazer a pergunta correta, isso sim é muito valioso. Porque em muitos momentos a gente vai estar diante de uma situação dessa, que eu estou falando, você vai estar diante de uma pessoa sábia, né? Ou diante de uma situação em que você tem a oportunidade de perguntar, e aquilo pode fazer toda a diferença. Nos contos zen acontece muito isso, né? A pessoa chega lá para o mestre, aí, por exemplo, tem uma história que o soldado lá fala, fica pé da vida com o monge e fala, você está pronto para morrer? Eu estou pronto para te matar. Né? Aí o monge fala, eu estou pronto para morrer. Aí o cara fica, pô, perdeu a graça, né? Então, assim, são situações em que uma pergunta pode mudar qualquer coisa, né? Desde que a gente aprenda a fazer. E isso só vai acontecer se você entender esse funcionamento.
Uma coisa que eu queria falar também, vocês podem estar se perguntando, autoísmo, né? O que é ser autoísta? Que seria o inverso do altruísmo. O autoísta é justamente, a gente chama de maestria. A maestria de você respeitar a sua unicidade, né? Sem violentar a unicidade do outro. E agora? Como é que tu faz isso? Porque lembra que eu falei que esse violentar não é só dar soco, xingar? Esse violentar é você não entender que o outro tem a unicidade dele, né? Não entender a motivação do outro para ter a unicidade dele, a história dele. A gente não sabe, né? O que eu sei do meu vizinho? O que eu sei do meu colega do trabalho? Não sei nada. Às vezes nem ele sabe, que dirá eu. Mas eu vou lá e fulano é isso, fulano é aquilo, né? Ou o contrário, no caso do outro submisso, lembra até uma da questão da inveja? No outro submisso eu falo assim, poxa vida, né? Fulano está na situação e eu não estou. Aí eu me vitimizo, né? Falo, o que eu tenho que fazer para chegar naquele lugar, né? Eu vou ter que, de repente, puxar o saco, puxar o tapete de alguém, né? Então isso é um tipo de altruísmo submisso, onde você tenta se adaptar a uma situação, né? Você deixa de ser você mesmo, esse é o pior de tudo, para poder chegar até um objetivo. E só que o nosso objetivo de vida, e como seres, é justamente a gente ser nós mesmos. Lá na escola a gente costuma dizer que existe os óbvios, né, de que se você planta banana, né, a, a, a muda da banana, você quer ter banana, você não quer ter laranja. Né? Quando você planta um ser humano, você quer que nasça um ser humano, né, adulto, maduro, né, sábio. Você não quer que nasça um girassol. E muitas vezes a gente faz isso, a gente tem um humano ali plantado, você, pô, não pode nascer outra coisa que não um ser humano individual, né, com a sua unicidade perfeita, e entendendo o que é a unicidade do outro. Então, assim, o autoísta, que é uma coisa que raramente a gente encontra, é justamente a pessoa que chegou nesse nível em que ele entende o que é a unicidade dele e respeita a unicidade do outro, em todos os níveis, né? Aí você vai dizer, mas isso aí não tem como, porque, pô, o meu vizinho, ele bota música alto, não tem como porque meu filho, ele faz malcriação, não tem como porque o meu companheiro, ele deixa a toalha, né, em cima da cama. Certo, eu entendo perfeitamente. Só que, a partir do momento que você faz a prática da autociência, a partir do momento que você entende todo esse mecanismo, aquelas circunstâncias elas vão ter um outro peso na sua vida, né? E aí você começa a ver as coisas acontecendo de outra forma. Eu estou falando isso porque eu estou aprendendo também, tá? Não estou falando que eu sou assim. Sempre gosto de frisar. Mas, como eu quero compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo, foi a proposta que a Thelma, né, desde o início falou, vai lá, né, conversa e tal. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui é porque eu estou aprendendo e eu já participei de muitos grupos, né, e eu estou, assim, aprendendo muito aqui, porque é uma coisa que não me prende, é uma coisa que não é dogmática e que, quando eu participo de outros grupos, eu vejo que eu começo a reconhecer essas questões que a gente está falando aqui. O altruísmo, né? A violência da unicidade, o altruísmo submisso no sentido de falar assim, por exemplo, já participei de grupo que o cara fala assim, desculpa aí, tá? Eu amo vocês, adoro todos vocês, mas eu tô saindo porque eu penso de outra forma, mas o cara por dentro ele tá xingando todo mundo. Então o que ele faz? Ele não vai falar o que ele tá pensando, né? Porque senão ele vai perder aquele pedestal do cara iluminado e tal. Né? Ele fala assim, gente, ó, amo muito vocês, mas tá, tô saindo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. É só um exemplo. E às vezes é mais interessante o cara que xinga todo mundo e sai, né? Fala, ó, vocês que vão para aquele lugar e claro que ainda é um altruísmo, mas o cara ainda está sendo mais autêntico do que o outro que falou que ama, que muita paz, né? Mas vocês que fiquem aí com o conhecimento de vocês. Então a gente começa a olhar as coisas de outra forma, e isso é bastante interessante. Assim. Eu tenho assim, visto isso na prática, né? Você
começa a ler algumas coisas, participar de outras coisas. Pô, peraí, isso aí, né? Não tá muito legal. Só que essa prática, ela não é para você olhar para o exterior o tempo todo. É justamente o contrário. É o olhar para dentro, né? A prática da autociência. E a partir dali você começa a ter a mudança de perspectiva, tá? Outra coisa que eu queria falar é sobre egoísmo. Esse é um ponto que também acontece muito, o pessoal pergunta, mas se eu for autoísta, eu vou ser egoísta? Peraí, eu tenho que fazer o que eu quero, independente do outro? Não, não é isso, né? Eu falei lá, o autoísta, ele respeita a sua unicidade e respeita do outro. Isso aí é uma questão de lucidez. Não é uma coisa fácil, como aqueles exemplos que eu te falei. Como você vai lidar com o cara que, né, te ofende? Como você vai lidar com o motorista que te fecha? Estou falando só dos aspectos negativos, porque o que incomoda a gente é justamente essas coisas, né? Vocês podem estar perguntando, pô, mas não tem nada bom nisso? Tem, mas isso aí o que a gente está justamente questionando as coisas que nos incomodam, né? Eu costumo dizer que quem busca autoconhecimento é porque está incomodado. Os incomodados que mudem a si mesmos, né? Tem essa frase. Quem não está incomodado não está aqui, né? Tá, sei lá, passeando, fazendo outra coisa. Mas quem para assim e fala, pô, isso aí não tá legal, tem alguma coisa errada nesse. Alguma coisa está fora da ordem, como dizia a música, né? Aí ele vai procurar o autoconhecimento, né? E aí começa a perceber que toda essa mudança só pode acontecer dentro. Mais uma vez, óbvio. Eu costumo comparar como um sonho lúcido, né? Quando você está sonhando, normal, à noite, o que acontece? A gente acha que tudo aquilo é verdade, né? Um sonho normal, você vê um elefante cor-de-rosa e acha que você não tem o filtro ali para saber que aquilo não tá dentro da realidade. Quando você começa a ter lucidez, eu não sei se vocês já tiveram sonhos lúcidos, qual é o primeiro passo para ter um sonho lúcido? É começar a perceber bizarrices, começar a perceber coisas absurdas e que ninguém está vendo. Então você olha para os lados e vê assim, parece só eu que estou vendo isso, né? Tem ali sei lá, um cachorro voando. Isso é impossível, não tem como. E aí todo o cenário começa a mudar e você percebe, pô, então eu posso tudo aqui, né? No sonho lúcido acontece isso. Eu, por exemplo, eu costumo dizer que eu desenvolvi uma técnica para ficar lúcido no sonho, que é o seguinte: primeira coisa, eu desconfio. Aí você, pô, será que eu estou sonhando? De repente, se eu estou sonhando e pulo desse penhasco aqui, eu morro. Se eu não estiver sonhando, como é que eu vou saber, né? Aí o que eu faço? Eu tento mexer alguma coisa com o poder da mente, assim, vou usar telecinese nas coisas. Se eu conseguir mexer, é porque eu sei que eu estou sonhando. Aí eu posso fazer qualquer coisa. É uma técnica que eu desenvolvi. Quando você traz isso para esse sonho maior, eu vejo que é a mesma coisa. Já pensaram assim? Como acontecem tantos absurdos e as pessoas parecem que não estão vendo, né? Porque elas estão dormindo, porque elas estão sonhando. Quando a gente começa a perceber esses absurdos, é porque há um despertar, né? Há um caminho para a lucidez. Claro que para chegar lá na lucidez mesmo é um caminho longo, porque a gente vai sendo absorvido o tempo todo, né? Mas já pararam para perceber isso? Que quando você olha para alguma coisa assim, peraí, isso aí não pode estar acontecendo. O Brasil, então, hoje em dia, você fala assim, não, não pode, né? Não tem como, as pessoas não estão vendo isso. Então é um indício de que há um despertar ali, há uma lucidez nascendo, né? E é isso que a gente está buscando. Só que essa lucidez, ela só vem de dentro. Não adianta você querer bater com a cabeça da pessoa, do outro, na parede e falar assim, você não está vendo isso. Não vai adiantar. Porque aí a nossa realidade, isso é uma questão existencial, como eu falei, é mais profundo falar sobre isso, sobre como a gente interpreta os outros, né? Quem é o outro, na verdade? O outro, na verdade, é uma interpretação nossa, dentro da nossa unicidade. Então aí já entra num campo mais complicado, mais profundo, né? Quando você fala que não existe o outro, é no sentido que o outro é uma interpretação nossa, né? A Verinha que eu vejo não é a Verinha que a Thelma vê.
né? Existe uma Verinha para cada um de nós aqui. Vocês perceberam isso? Então, não é a mesma pessoa. E como é que pode isso? Porque, na verdade, o outro é uma interpretação. Ele não existe, sabe, como ser intrínseco. Mas isso é uma outra história. Então, aí voltando na questão do egoísmo. O egoísmo, ele é uma coisa natural. Vocês já perceberam como se demoniza o egoísmo? Né? Porque a palavra, né? Você não pode querer tudo para você. O egoísmo, na verdade, ele significa desejo. E desde criança, desde que a gente nasce, a gente tem desejos. O egoísmo é querer o bem para você. O egoísmo é querer as coisas para você. Como nós somos uma unicidade, né? E as coisas realmente, não é que as coisas girem ao nosso redor, é que a experiência gira ao nosso redor, né? E para movimentar, para você conseguir experimentar coisas, o que se precisa? Trazer elas até si. Isso é egoísmo. Então, por exemplo, quando eu falo, eu quero, sei lá, alcançar um nível melhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Isso é egoísmo. Agora, tem um egoísmo que causa violência na unicidade alheia. Esse é o mau egoísmo, né? Então, assim, é uma questão de semântica, é uma questão de palavras, realmente. Mas é bom a gente exercitar isso porque a gente começa a aprender a ver as coisas de outra forma, né? Porque as palavras às vezes prendem muito. Então, fulano é egoísta, mas é egoísta em que sentido? Né? Dentro do contexto aqui do estudo, esse egoísmo vai ser uma coisa natural, uma coisa que acontece desde a infância e que faz parte do desejo. Egoísmo é desejo. Nós somos movidos pelo desejo, né? Então, assim, não tem como escapar disso. Agora, o que é ruim? Violentar a unicidade alheia. Nos 4 níveis. A gente chama esses 4 níveis de sensorial, físico, racional e afetivo. Mas aí uma outra hora a gente vai falar sobre isso também, que é legal. Né? São 4 níveis que o ser humano ele raciocina, vamos dizer assim. E essa violência ela é causada em 4 níveis. Né? Então, esse egoísmo ele é natural, não tem problema. Tá? O problema é você usar mal a capacidade que você tem de alcançar as coisas, né? E aí tem a questão do altruísmo também, que vem desde o início também, né? O que é o altruísmo? Tentar ser o outro, lembra? Tentar ser o outro submisso. Impor ao outro o que você quer em positivo. Quando o neném chora, querendo mamar, o que ele faz? Ele descobre que se ele fizer aquilo, ele ganha uma coisa. Então ele já tem uma estratégia ali, né, para manipular a mãe. Isso é ruim? Não, é natural. Só que se ele continuar fazendo isso depois dos 40, aí é sacanagem. Entendeu? Então, assim, cada coisa no seu lugar. Você estava falando agora, pô, com o momento, né? Só que o problema é que a gente não entende esses momentos, né? Os comportamentos que acontecem ao longo do desenvolvimento, eles vão ficando represados. Mais uma vez eu digo, isso não é novidade. Você vai encontrar isso na psicologia, na psicanálise, em vários níveis. Mas o que a gente está fazendo aqui é justamente fazer tipo um intensivão desses conceitos. Eu acho que isso que é legal. Quando você for estudar um Freud, quando for estudar sei lá, qualquer outra coisa, você vai falar, pô, realmente, né? Isso aí está dentro daquele sistema que a gente falou, onde a pessoa ela manipula, né? Ela faz o jogo do controle através da sua unicidade, né? Violando a unicidade do outro, manipulando a unicidade do outro. E muitas vezes se violentando também. Quando você se limita, quando você se coloca de outra forma que não é a sua natural, para agradar, para manipular, você está se violentando. E isso não é autoísta. O problema do altruísmo qual é? Que você vive mal, você sofre. Não tem como, né? Pode pegar vários exemplos e você vai ver que sempre, no final das contas, há o sofrimento. Então, se há sofrimento é porque está havendo altruísmo, em algum aspecto. Mas o autoísta, ele nunca sofre? Não, ele vai sofrer, mas ele vai ter uma outra visão daquele sofrimento, né? Ele vai ter uma outra perspectiva do que está acontecendo. E ele vai saber que, peraí, se eu estou sofrendo, o que eu posso fazer? Olha a pergunta correta, né? Por que eu estou sofrendo? O que eu posso fazer?
Qual o outro caminho, qual a alternativa que eu tenho? Não é se vitimizar, né? É procurar outros caminhos. Então, assim, é basicamente isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu estava querendo dar um exemplo. Esse dia eu estava assistindo uma entrevista com a Marina, a cantora, e ela falou assim que o entrevistador perguntou assim, mas você tirou uma foto você tirou foto para Playboy e tal? Aí ela falou, eu tirei foto nua com 40 e poucos anos, porque foi recomendação do meu psicólogo, do meu psiquiatra, do terapeuta, alguma coisa assim. Aí ele falou, mas como assim? Falou, não, por quê? Eu estava no auge da carreira, fazendo muito sucesso, e todo mundo me chamava para tudo. Era Chacrinha, era Faustão, era para tudo. E eu não queria. Eu não queria essa exposição, mas eu era famosa. Como eu ia dizer não para as pessoas? E aí eu comecei a entrar em depressão por causa disso, né? Aí ela falou uma coisa que eu achei legal. Ela falou assim, quando eu falava não para o outro, era um sim para mim. E lá na escola a gente fala muito isso. Toda vez que você fala não para o outro, não quer dizer que seja pessoal. Só significa que é um sim para você mesmo. Mas o outro vai ficar com raiva. Mano, mas aí não, o que eu posso fazer, né? Mas isso é egoísmo. Não. Isso aí é entender o que é a sua necessidade. Quando eu entendo a minha necessidade, o que que significa, né? Eu vou dar um sim para mim e eu vou falar para o outro, olha, eu lamento, mas eu preciso fazer dessa forma. Quando você começa a alcançar essa maturidade, esse jeito de mostrar para o outro o seu sim não vai ofendê-lo, né? Agora, se ofender, quer dizer, não deveria ofendê-lo, melhor. Se ofender é porque o outro realmente está numa situação de imaturidade, né, de altruísmo. Aí, esse que é o problema. Que ele vai dizer, não, não aceito, vai fazer birra, né? Mas aí, infelizmente, né, a culpa não é nossa. A responsabilidade não é nossa. Então, basicamente é isso que eu queria falar hoje, né? São assuntos introdutórios, assim, um conteúdo que a gente tem é imenso. E são muitas referências também. A gente tem, por exemplo, filmes, tem textos, né? Tem muita coisa para colocar que exemplificam tudo isso que a gente está falando, tá? Então, se vocês quiserem comentar ou fazer alguma pergunta, a hora é essa. Pode contestar também, falar que eu estou falando alguma besteira. O Jorge, eu fiz até aqui um monte de anotações, sabe? E desse último coisa que você falou aí da Marina, eu fiz um link aqui muito interessante, foi com a Yoko Ono. Quando o John Lennon resolveu sair, acabar, porque foi uma atitude dele, né, com os Beatles, mas totalmente influenciado pela Yoko. A Yoko dizia exatamente isso para ele, porque ele fazia tudo que todo mundo queria, menos o que ele queria. Não. E aí ela convence ele, né? Tanto que todos os Beatles ficaram com raiva dela, botaram todo mundo contra ela, né? Mas ela era uma pessoa assim, uma cabeça incrível, que eu acho que ela tem, né? Até hoje está viva, que ela colocou que ela só mostrou, e John era apaixonado por ela, exatamente por isso, que ela tinha uma personalidade tão forte que ela dizia não. E ela conseguiu ensinar isso para ele dizer não. Eles eram o auge do sucesso, era aquilo tudo, e ele é o que eu disse. falei. Provavelmente ele sofreu com isso, né? Pois é, e ele causa todo. Ninguém entendeu, e muitas das pessoas não entendem até hoje por que ele estava apaixonado pela Yoko. Não, nada disso. Ele descobriu ele mesmo. Que até então ele não tinha esse conhecimento. Ele era um libriano, né? Que John Lennon era libriano, tinha muita dificuldade de dizer não, tinha um comportamento muito comprometido, né, com o coletivo,
Aham. E aí, quando ele estava na década de... Não lembro. Logo depois de muito sucesso, aí veio essa polêmica do não. E o não é muito interessante. Quando você falou aí as perguntas, eu tive... que eu fico me questionando muito minhas ações e minhas atitudes, né? E lendo, busca daqui, busca dali, e eu estava vendo o que move o ser humano não é a pergunta, é a resposta. O que faz ele renascer não é a pergunta, é a resposta que ele teve. Mas Porque aí é que está a questão, Thelma, porque é um paradoxo, né? Quando você tem a resposta, você corre o risco de estagnar. Por isso que a gente fala que a pergunta é o que move, né? Porque sempre há uma outra pergunta, entendeu? Tem um filme, talvez a Alessandra conheça, é baseado num livro, chama Mochileiro das Galáxias. como? Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí tem um trecho desse Já livro, ouvi falar, mas nunca vi, não. só para exemplificar, tem um trecho desse livro que eles chegam no planeta e tem um computador mais poderoso do universo. E aí eles perguntam para esse computador. Aí é aquilo que eu te falei da oportunidade. Fala, pô, computador mais poderoso do universo, né? E ele fala assim, qual o propósito da vida? Aí o computador começa lá. Aí aparece a resposta, 42. Aí o pessoal, mas como assim? A resposta é 42, vocês não perguntaram? Entendeu? E aí, o que você faz com essa resposta? Essa é a reflexão. Entendeu por que é pergunta que move? Quando você tem a resposta, você corre o risco de estagnar. Entendeu? Então, o que move acaba sendo a pergunta. Sempre há uma outra pergunta, sempre, sempre. É isso que move. No dia que você não puder perguntar mais, ou no dia que acabar todas as perguntas... É porque eu penso, Jorge, que as respostas elas só servem para aquele momento. Porque no dia seguinte você vai fazer uma pergunta e você vai obter uma outra resposta diferente daquela resposta que Exatamente. você teve no dia anterior. Exatamente. É o que Então, você acabou de falar, é para aquele momento. exatamente. Então, as respostas, como você falou que as respostas faz a estagnação. Ela faz a estagnação, eu concordo, a partir do momento que você vai para casa com verdade. Pega aquele livrinho, bota debaixo do braço e começa a propagar aquilo como verdade. Já viu isso em algum lugar? Aquilo só serve como verdade para aquela situação, para aquele momento, para aquele dia e para aquela pessoa que você foi e necessitou daquele momento. Porque quando você fala assim, nós temos várias... tem várias Thelmas, são várias Thelmas, não é uma Thelma. Né? Aí eu lanço dessa Thelma, que eu mais me identifico, para poder firmar a minha personalidade. Que eu vou descobrindo isso ao longo da minha vida. Por quê? Porque isso é uma questão que não te ensinam, é uma questão que você tem que ir atrás. É uma viagem que você faz dentro de você e que você descobre lá na frente que você dizia não ignorantemente, aí você passa a dizer não mais, vamos dizer, mais sutil, mais amoroso, mas continua dizendo não, né? Ou você passa a ser omisso com o seu não, ou você já era omisso, está sempre concordando com alguma coisa, mas na realidade você não concorda, você não quer enfrentar, é uma questão pessoal, eu vejo essas coisas, eu tenho 3 filhos com 3 personalidades diferentes, e o meu filho, com 10 anos de idade, eu não vou esquecer isso, ele estava descendo o elevador, o irmão dele apertou o botão do elevador
e a porta abriu no meio, na viagem do elevador, né? Aham. E a madrasta dele falou: Júnior, por que você apertou o botão? Ele falou assim: não, tia Mônica, não fui eu, foi Lucas, o menorzinho, que era filho dela e ele não era, né? E ela: não, foi você, fulano não ia fazer, ele é pequenininho. Ele falou: não, tia Mônica, não fui eu. E ele insistiu, insistiu, e ela insistiu em dizendo que era ele. No final, e ele me contando, quando ele chegou em casa, ele me contou isso. No final, aí ele falou, tá bom, tia Mônica, fui eu. Aí eu falei: mas para que você concordou se não foi você? Aí ele falou assim: para parar com aquela porrinhação, mamãe, dizendo que era eu. Eu concordei para parar com aquilo. Eu falei: meu filho, você não pode concordar quando você tem as suas convicções, a não ser que você mesma chegue a essa conclusão. Não que o outro forçou você a chegar a essa conclusão. Isso é coação, isso é uma série de coisas. E eu vejo, até hoje, ele tem dificuldade em dizer não. Para ele não se aborrecer, hoje ele tem uma estratégia para sobreviver. Ele não se envolve no assunto, então ele fica quieto, não fala nada e vai embora. Aí ele faz aquele papel que você começou dizendo, que é o conhecimento, né? Quando as pessoas têm autoconhecimento de alguma coisa e ela diz: eu não tenho paciência para o outro, eu não quero mais me relacionar com o outro. Na realidade, isso é uma arrogância que o indivíduo tem, ou uma carência que ele não consegue enfrentar ele mesmo. Uhum. Sempre é, né? Sempre é a ignorância de si mesmo. Sempre é a ignorância de si mesmo. Ele não sabe lidar com aquela situação. Porque eu vejo várias pessoas se colocar aí num patamar de conhecimento e diz: eu não tenho paciência para ensinar mais a ninguém. Eu vi Rita Lee falando em uma live do Bial, e Bial falou assim, perguntou a ela assim: as músicas que você gosta de ouvir. Ela falou assim, Rita Lee tem quase 80 anos, né? 78, parece, 70 e pouco. Falou assim: ô Bial, eu não tenho mais paciência para ouvir música. Eu só ouço música instrumentada, porque eu não tenho mais paciência para letrista. E eu estou até hoje questionando essa postura dela. Passou a vida toda como letrista. Passou a vida toda influenciando. Aí, quando chega no final da vida que ela deve ter adquirido, ela vai e renega tudo aquilo. Ela nega. Então, que personalidade é essa? Ela construiu o que para ela mesma? A gente só pode especular, né? Eu só queria pontuar duas coisas que você falou que são interessantes. Quando você fala assim quando eu dei o exemplo que tem várias velhinhas, várias Thelmas, tem duas formas de perceber isso. Uma é assim, é a questão do outro. Então, por exemplo, se você tivesse contato com 7 bilhões dos seres do planeta, cada um desses 7 bilhões teria uma versão sua para eles. Então você pode brincar e dizer que existem 7 bilhões de Thelmas. Uma para cada pessoa, porque cada um vai te interpretar de uma forma, né? Esse é um ponto. Esse é um ponto. O outro porque ponto você se apresenta, para cada um você tem uma forma de se apresentar. Por exemplo, eu tenho Verinha. Verinha me conhece de uma forma. Eu tenho a Alessandra me conhece de uma forma. Quando eu estou lidando com a Alessandra, eu lido de uma forma, vou lidar de uma forma. Quando eu estou lidando com Verinha, eu estou lidando de uma outra forma. É o que foi construído, foi aquele momento lá atrás, que eu encontrei Verinha, que eu vou desenvolver com ela. Foi aquele momento com a Alessandra e com Montserrat e com você, é que você desenvolve. Sim. Não é que eu tenha uma cara para cada um.
eu desenvolvo, eu dou ênfase à minha característica, à minha personalidade, naquele momento que aquela pessoa entrou na minha vida. Sim, eu estou falando o seguinte, quando eu falo dessas características, são várias camadas, né? Então, por exemplo, quando eu olho o meu irmão, né, eu tenho uma visão dele baseada nas memórias que eu tenho dele, das coisas que a gente viveu, das coisas que eu experimento. Toda essa interpretação é dentro da minha experiência, né? Certo. Baseada nisso tudo. O que eu penso dele, o que eu acho, como eu vejo, se eu acho bonito, se eu acho feio, se eu tenho amor, se eu tenho paixão, se eu tenho raiva. Tudo isso é minha interpretação, né? Já a esposa dele vai ver ele com outros olhos, vai achar um cara bonito, sei lá, charmoso, ou chato, ou seja lá o que for. É essa coisa que eu estou falando, assim. Cada um vai ter uma interpretação baseada nessas experiências. Mas é porque você representa, para cada um, você representa uma pessoa. O outro, ele vê diferente você, porque você é diferente para ele. Sim, baseado na experiência de cada um, é isso que eu estou falando. No final, Jorge, é você que é diferente, tem comportamentos diferentes para cada pessoa que você conhece no externo. Então, aí é outro ponto. Tem essa questão da experiência de cada um, da unicidade de cada um, e tem os seus eus internos. É aí que eu queria chegar. Mas isso aí tem... Esses seus eus internos é que fazem essa diferença. Aqui eu sou um, aqui eu sou outro. É outra coisa. Isso também vai muito da vivência da pessoa, experiência, maturidade também. Tudo bem, vamos supor, Thelma se apresenta, não é que ela se apresenta, ela é uma pessoa só, mas ela como ela para mim ela vai ser de um jeito, para a Verinha vai ser de outro, mas não é que vai ser diferente para cada um. É porque, como você falou, você tem experiência comigo, você tem uma experiência comigo, para a Verinha você tem outra experiência. Agora, vamos supor, aqui no grupo, você está tendo essa fala aí. A Verinha, ela está vendo você de uma forma pela maturidade, a experiência de vida que ela tem. Eu estou vendo agora você de um jeito, com a maturidade e experiência de vida que eu tenho, porque são pessoas que pensam diferentes. É isso que você quis dizer, não é isso? O Jorge da Verinha não é o mesmo Jorge seu. Sim, então, mas não é convivência, a forma como eu vejo pela maturidade que eu tenho. É experiência mesmo. Não digo convívio, mas é a minha experiência, né? O convívio que eu tenho contigo, mas é a forma como eu vejo você, tá? A Verinha vê de uma forma porque ela tem uma experiência de vida, né? Com você. É isso que eu tô te falando. Eu vou dar um exemplo mais radical. Uma pessoa que você, por exemplo, teve uma relação num dado momento e nunca mais viu. É a mesma coisa que a pessoa tivesse morrido. Mesmo. É uma memória que você tem, pode ser que você nunca mais veja, mas a diferença entre uma pessoa que faleceu e uma pessoa que você nunca mais vê é a mesma. Aliás, é a mesma coisa, é semelhante. É a experiência. Como é que é? Pode repetir, a experiência do outro, né? Ela é muito subjetiva nesse sentido. O tipo de experiência que você tem numa pessoa que você teve relacionamento um dia, que você nunca mais viu, que aquilo não significa mais nada para você, e uma pessoa que morreu é a mesma. Sim, ela não deixa nada. Em termos nada. De experiência de subjetividade. Isso aí eu até entendo mais ou menos o que você... Entendo mais ou menos, não, entendo o que você fala. Tem pessoas que passou pela minha vida, que eu conheci, e, olha, às vezes eu passo por ela na rua, eu finjo até que não vejo, porque, não sei, não tem nenhuma... Sabe? Não tem nada. Quando você conhece uma pessoa pela televisão e você pega o seu racional e você julga com o seu padrão. A pessoa, você não conhece a pessoa, você não tem intimidade com a pessoa, aí você vai fazer um relatório da pessoa, mas tudo dentro do seu padrão. Sim, dentro daquilo que você tem como verdade. Isso acontece demais com várias pessoas que passaram pela sua vida, trouxe aquela informação naquele momento, que é um ato, alguma coisa,
e depois ela não fez mais parte da sua vida, né? Não houve... O que eu estou propondo para vocês é, quando a gente fala desses despertares, para a gente atentar à fragilidade que é a nossa percepção do mundo. Como a gente coloca as coisas de uma forma tão concreta, na verdade é assim, igual fumaça. Fala, Belinha, pode. Isso tudo que você está falando aí, das pessoas, como a gente age com o outro, né? Astrologicamente, vou falar dentro da minha área, né? Nós temos várias máscaras que nós usamos para poder lidar com o outro. Assim eu entendo dentro da astrologia. A máscara principal é o nosso ascendente, aquilo que a gente mostra para o outro de uma maneira geral. Mas quando você está dentro do seu trabalho, você usa a sua máscara da casa 10. Quando você está dentro da tua casa, você usa a tua máscara da casa 4. Astrologicamente é assim que você entende. Porque senão você não poderia nem viver, porque você, às vezes, você não pode ser para o outro como você é para o seu filho. Não tem como. Eu acredito, dentro do meu entendimento. Agora, a questão, isso aí dentro do que você está falando, do que eu consegui perceber usando a astrologia, tá? Eu não estou usando esse conceito que você está colocando, porque eu não entendo, não estudei, não estou ainda... Estou percebendo o que você está querendo dizer. Mas, em relação também ao não, aquilo que você falou antes, né, eu conheço muitas pessoas que elas não dizem não para ninguém, mas só que elas não cumprem. Elas não dizem não, mas elas não fazem. Não adianta nada você dizer assim, tudo bem, olha, eu tenho um compromisso, eu gostaria que você... Eu vou fazer uma... Vamos colocar aqui um exemplo prático, né? Hoje eu vou fazer uma reunião na minha casa, do nosso dia a dia. Aí elas falam, ótimo, muito bem, vou te incentivar, isso é ótimo, maravilhoso. No dia ela até esquece, eu vou estar lá, estou assim, nada que vai acontecer comigo vai mudar de ideia. E no dia ela simplesmente esqueceu. Agora, quando eu não digo não para uma pessoa, isso eu aprendi com a minha maturidade. Quando eu era mais nova, quem me conheceu mais nova, a maioria de vocês aí me conheceram, Thelma, Montserrat, Alessandra, você mais ou menos me conheceu há bastante tempo. Eu sempre tive dificuldade de dizer não para as pessoas. Mas quando eu não dizia não, aquilo que eu prometia à pessoa, eu me virava do avesso e fazia. Hoje em dia, eu digo não, quando eu vejo que eu não posso cumprir o meu sim. Se eu não puder fazer por você, eu digo não de cara. Não posso. Porque dentro da minha capacidade de agir, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho consciência disso hoje em dia, então eu não vou te prometer uma coisa que eu não puder cumprir. Porque eu tenho um lema na minha vida. Você não é obrigado a prometer nada para ninguém. Você não é obrigado a negar nada... se você prometeu, se você falou, você tem obrigação de cumprir, embora aquilo possa até, de uma certa maneira, te prejudicar. Então, não prometa. Então, eu aprendi a dizer não nesse sentido. A maturidade me fez perceber que eu não sou super mulher. Eu não vou poder fazer tudo para ninguém, nunca. Não tenho condições. Então, se for em relação a isso, realmente eu estou gostando mais de mim. Quando eu não posso fazer, eu simplesmente digo que não posso. Quando, há 20 anos atrás, embora eu não pudesse, eu dizia sim. E fazia das tripas coração para poder fazer aquilo que eu tinha prometido. Eu não sei, isso aí é maturidade, né? Eu Verinha, isso é maturidade, sabe por quê? Porque o que você está falando... Eu já perdi amiga, eu não sou muito de perder meus amigos, não. Perder, que eu digo, é criar conflito. Eu não sou, eu sempre preservei muito minhas amizades. Uma época eu estou perto, eu passo anos longe, mas eu nunca entro nessa linha de conflito de separar de amigo. Mas já aconteceu comigo, não foram muitas pessoas, mas uma foi muito importante, que eu gostava muito dela, né? De eu não ter dito não. De eu não ter dito, porque como eu gostava muito dela, eu não consegui dizer não para ela. E aí eu deixei com que, na realidade, ela me manipulava, né?
E ela sabia que eu gostava dela, que ela era uma pessoa muito maneira, tal. E eu deixei ela me manipular por muito. A nossa amizade pode ter sido feita só por manipulação, porque às vezes você admira uma pessoa e você não diz não, porque você admira tanto aquela pessoa que você quer ficar perto, quer os conceitos dela, acha que ela... É como você idealizasse, quisesse talvez trazer para dentro de você algumas qualidades que aquela pessoa tenha, né? E aí você mantém o convívio. E eu não conseguia dizer não. Aí um dia eu chutei o balde e eu fazia isso que você está fazendo. Eu falava, mas eu não me comprometia, eu não estava ali presente, sabe? Eu só não queria dizer não, que eu tinha medo de magoá-la, dela não gostar mais de mim como pessoa, você está entendendo? Eu tinha isso. Então, eu falei, ela não vai me admirar mais. Aí depois, quando eu chutei o balde, eu falei, vai pro caralho, eu não estou aqui mais para, sabe, quiser gostar de mim, goste, se não quiser, sabe, problemas. Mas eu me achei muito primitiva quando eu tomei essa atitude. Talvez, se eu não tivesse deixado meu sentimento, a minha... Na realidade, o problema foi meu, foi a minha desqualificação comigo mesmo, porque eu permiti gostar de uma pessoa sem gostar de mim, sem me posicionar, sem me identificar, sabe? Porque a pessoa tem que gostar de você como você é, queira ou não. Se eu fiz mal com você, me desculpa, velhinha, vou tentar não fazer de novo. Esse é o papel. Não é você fazer esse papel de covarde, como eu fui um dia. Quer dizer, luto para não ser nunca mais, porque eu acho que as amizades elas são para a eternidade, sabe? Penso que todo amigo que você tem é eterno. É exatamente isso mesmo. Eu acho legal essa coisa da gente conversar sobre convivência, né? E sobre autoconhecimento, porque exemplos não faltam, né? Agora, existe uma coisa chamada ciclo da violência, e eu acho que a gente pode conversar em outro momento também. Lá no grupo a gente fala muito sobre looping, né? Sabe o que é looping, né? É uma coisa que... o ciclo da violência é você entra no looping. E essa violência, por isso eu acho muito bom sempre frisar isso, porque a gente pensa sempre violência de ofender, como você falou assim, vai pra casa não sei da onde. Não é só isso, né? E não é isso. Não é só isso, também não, mas isso. também não é isso. Você nunca pode perder a sua ternura na vida. Sim. Você pode aprender a dizer não, mas com ternura. Tem a autoviolência também. Né? Sem seu filho. Essa autoviolência também, ela... É uma agressão a você. É uma agressão também. Quando você fala, tá, eu vou fazer. Aí por quê? Você quer agradar, você quer ser aquela pessoa que, né, que vai ser admirada e tal. Isso é normal. Só que aí que a gente está falando, a maturidade, ela transforma isso. Então, por exemplo, quando a Verinha falou das máscaras, né, é justamente o que a maturidade faz? Você passa a entender como funciona o grande teatro, né, esse grande jogo, e você começa a entender como você se comporta dentro de cada situação. É como se fosse um jogo mesmo, né? Você está ali, vamos imaginar um jogo, né? Você vai estar salvando a mocinha no castelo, você vai tratar ela de um jeito. Se você está batalhando com um dragão, é de outro jeito. Você não vai tratar o dragão como você trata a mocinha. Então, é exatamente isso. Por exemplo, eu no trabalho eu tenho que atender o público, né? Não vou falar, e aí, qual é? Pô, né? Tem gente que até tenta, né? Você fala, não, pois não, né? Mais alguma coisa. Porque você tem um papel ali, né? Então, você representa algo, né? É diferente quando você exerce esse papel para manipular, né? Ou para obter alguma coisa, ou para tentar fazer com que o outro haja de alguma forma e tal. Essa é a diferença, entendeu, velho? Você está correto, sim. Só que existe o uso da máscara de forma
Positiva positiva de uma forma equivocada. Acho que eu gostei dessa palavra, até uma não é de forma Equivocada. errada, não é de forma mal, né? Não é Uhum. pro mal, é a forma equivocada, porque o que faz Não as é do pessoas mal, é agirem assim equivocado. é a ignorância de si, né? É Não é é, uma forma que você Jorge, realmente. só uma coisinha. No início, você comentou sobre a direção que a Ione tinha comentado sobre o mapa, né? Que já, não sei em qual momento, foi logo no início que você começou a falar. Realmente, no mapa, tá, tudo que acontece na sua vida está escrito no mapa. Mas nem tudo que está escrito no mapa você vai realizar. Não tem como. Aí vai depender eu de ia falar várias isso. situações. Porque tudo que acontecer, você olhando lá no mapa, você vai ver que está escrito. Mas Eu nem ia falar tudo isso. que está escrito acontece. A gente tem uma discussão lá no grupo sobre influência e decisão, né? Uhum, Porque às vezes a gente acha assim, um raciocínio que parece correto. Não, eu faço as coisas porque eu sou obrigado, eu não tenho alternativa, né? E aí o rapaz ali conta de um filme, acho que o nome do filme é Invencível, eu não assisti esse filme ainda, mas parece ter uma cena que o cara tá com ele é preso, né, lá no Vietnã, alguma coisa assim, e o general lá faz de tudo para ele falar no rádio, né, que ele dá as palavras para ele falar lá para as tropas americanas. E o cara bate, soca e faz, acontece. O cara, não vou falar, não vou falar, não vou falar. E tortura, o cara, não vou falar. E aí o general lá fica sem saber o que fazer, porque fez de tudo. E o cara, né, apesar de toda a dor, toda. Aí ele usa esse exemplo para dizer assim: a influência, ela vai realmente ter uma força, mas a decisão é sua, uhum. né? Então, eu tava com a arma na cabeça, tá? Mas a decisão ainda é sua, mesmo que. Ô, Jorge, Entendeu? E aí, assim, fazendo uma comparação grosseira, você tem o mapa ali, mas há essa coisa do ser. Aí é que tá, né? A gente falou, tem uma metáfora também que é legal, tipo assim, o GPS. O GPS ele manda você por uma rua, mas você é obrigado a ir por aquela rua? Tanto que às vezes ele manda por um lugar e você vai pelo outro. Entendeu? Então o ser, ele tem uma visão totalmente diferente. Então, assim, você tem ali um roteiro, mas você pode não seguir o roteiro. Então é Com isso. certeza. Verinha, gostei muito dessa. Foi uma coisa que você passou aí, que é as máscaras das casas, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Achei isso fantástico, né? Pode ser um tema aí, né? Cada casa do seu mapa é uma porta de entrada, e nessa porta É uma máscara que é você uma usa. máscara que você vai usar. Muito Aí legal. é óbvio que tem os signos que abrem aquelas portas. Agora tem as influências dos planetas, aí é uma coisa mais complexa. Mas muito legal. Para poder falar. Ficou um tema aí, né? Gostei muito desse tema. Jorge, tem uma outra coisa também que você falou, eu até anotei aqui, porque foi uma vivência minha. Eu até botei aqui, eu passei um bom tempo da minha vida dizendo que foi o meu orgulho que me deixou em pé. Né? Uhum. Eu passei, como todo mundo passa por coisas na vida, né? E que ela tem que buscar uma força, né, muito grande para continuar vivendo. Se ela não buscar essa força, ela não continua vivendo, ela desiste de viver. Então, eu digo que nessa passagem da minha vida, eu estava com 34 anos, e eu digo que foi o meu orgulho, né, a minha arrogância, o meu orgulho que me deixou em pé. E eu fiquei com esse discurso muitos anos, sabe? Depois eu entendi que foi o meu orgulho que não me deixou enxergar. Porque o meu orgulho, ele só me fez sofrimento. Porque eu fiquei muitos anos sofrendo pela minha arrogância, pelo meu orgulho, pela minha prepotência. E ele não deixava eu enxergar que ele só me atrapalhou, ele não me ajudou em nada. É a tal da rigidez, né? Exatamente. E eu achava, e às vezes a pessoa, não, você tem que ter seu orgulho próprio. É mentira, isso é um equívoco.
Porque esse orgulho que você tem, esse orgulho próprio, que tanto você se orgulha, não deixa você enxergar um palmo na frente do seu nariz. Porque é ele que atrapalha a você dar continuidade a passar pelos pelas suas pedras no seu caminho. Que as coisas podiam ser muito mais leves, mas o seu orgulho não permite que as coisas sejam simples, que você tenha um olhar simples, sabe? Então, eu acho que esse foi um grande equívoco na minha vida também. Depois eu compreendi. É aquilo que a gente estava conversando sobre o despertar fulano, né? Sabe, velhinho? O despertar Thelma, só você vai poder fazer, né? A gente pode falar da nossa experiência, falar o que aprendeu, aí você vai pescando ali, mas as ferramentas, né? Só você vai poder. O que faz você se tornar, o que faz você perder a sua flexibilidade. Porque você ser flexível é você pegar seu ego e colocar do lado. E botar ele no lugar dele. Não alimentar ele com o teu orgulho, com a tua veemência, com as suas verdades. Entende? Uhum. Então, as minhas verdades, a minha veemência, o meu caráter, a minha dignidade fez com que eu sofresse muito mais. Exatamente. Entendeu? Tem uma coisa que a gente conversa muito lá, que é sobre sofrimento. E isso gera uma polêmica terrível, porque as pessoas não aceitam. Mas quando você coloca assim na prática, começa a coisa a ficar realmente muito, muito clara, né? Eu mesmo, eu já dei testemunho várias vezes que vocês provavelmente não vão concordar com o que eu vou falar. Mas eu acreditava muito naquela frase do ou se evolui pela dor ou pelo amor, né? Isso é equívoco. Pois é, olha só, o que eu pensava? Eu falava assim, já que tem alternativa, então eu não quero ser pela dor, quero ser pelo amor. Pois é. E cadê que vinha o evolui? Não vinha, né? E e aí aquilo me gerava um medo, porque assim, eu quero fugir da dor, eu não quero evoluir pela dor, não quero evoluir pela dor. Mas é inevitável, porque aí é uma coisa que tem uma frase que tem lá que fala assim, viver é traumatizante, né? Você já nasce com aquela luz nos olhos, né? Já nasce, hoje em dia eu acho que não se bate mais na criança, mas, né? É uma dor, né? Respirar, encher o pulmão de ar, e depois você cai, você rala, e a vida é traumatizante, e a gente não quer, né? E aí quando você analisa assim, eu comecei a pensar, peraí, mas como se evolui por amor, né? Ah, mas a mãe vai lá, peraí, mas não sou eu, é a mãe que está cuidando de você, né? Como é que se evolui pela dor? Fica essa reflexão, pelo amor, aliás, né? Porque o que faz você sair do lugar é um sofrimento, né? Se você está, por exemplo, acontece muito comigo, eu tô com dor de dente, aí fico deitado na cama, eu não quero ir lá buscar o analgésico, né? Eu só vou levantar para buscar o analgésico na hora que ficar insuportável, entendeu? Então, assim, se você toma um analgésico e o negócio fica bom, aí você adia para depois, no dentista e tal. Então, é sempre um aviso, né? O sofrimento e a dor são um aviso de que alguma coisa não está legal. Eu falei isso da outra vez. Tá? O amor, ele é a consequência justamente daquele período que você está vivendo sendo você mesmo, né? Que independe das circunstâncias. Então, de repente, por exemplo, fiquei imaginando lá uma pessoa que está presa, eu já vi casos assim, o cara está preso, né? E ele está de boa. Ele vai ler, ele vai fazer alguma coisa, ele não vai né, morrer por causa daquilo. Tem gente que não aguenta ficar um dia dentro de casa. E tem gente que aguenta ficar 10 dias preso e depois ele vai viver a vida dele. Então, assim, esse amor que se fala tanto é justamente a harmonia de você estar bem com você mesmo. E isso transpira, né? As pessoas sentem isso. Então, eu acho que realmente, hoje eu vejo como um equívoco, porque quando eu analisei direitinho, e eu vi pela minha própria experiência que eu pensava, não, eu quero evoluir por amor. Eu não quero dor, né? Nem na hora da morte eu não quero dor.
Só que não tem como, são regras do jogo, né? O sofrimento, a dor são regras do jogo, desse jogo de ego game. Tem um exemplo que eu dou, que eu sempre lembro, que eu vou sempre falar de filme, vocês me desculpam, mas meus exemplos vão sempre perpassar por filmes, porque eu acho que é bem didático. Tem um filme chamado Asas do Desejo, que depois teve um remake chamado Cidade dos Anjos, que é a história de um anjo que se apaixona por uma humana, né? Ele fica ali olhando e tal, vigiando o papel dele ali. Só que da onde ele vive, ele não morre, ele não sente nada, sabe? É tudo um só, né? Uma coisa só. E aí ele fica curioso, ele se apaixona, ele quer saber como é que é aquilo ali. E aí ele encontra um outro anjo que fez essa troca, né? Fala, pô, cara, ó, você que sabe, né? Você quer ir lá e tal. Aí ele, não, eu quero saber como é que é, sei lá, provar uma maçã, eu quero saber como é que é tocar uma pessoa. E aí, então tá bom. Aí ele vai lá e faz a passagem lá para viver como humano. A primeira coisa que acontece, ele leva uma surra no meio da rua, né? Aí ele passa a mão assim, vê o sangue e fica feliz da vida. É isso que eu quero. Entendeu? Porque ele nunca ia experimentar isso sendo anjo. Então eu acho que é uma metáfora muito interessante, porque no fundo a gente quer desafio, né? A gente quer sentir as coisas, né? Então, assim, só que não tem como você sentir só uma coisa. Não tem como você chegar e virar humano e sentir só prazer, sabe? Mas tem uma Só que o sofrimento tem um papel, o sofrimento tem uma importância. Não é uma coisa sádica de um Deus que está te infringindo um castigo. Mas, Jorge, tem uma pergunta aí que eu me faço, me fizeram e eu faço. Não precisamos aprender pela dor, Jorge. Não precisaria, né? Não precisamos. Não precisaria botar muito distante na nossa vida um conhecimento que a gente vive e chega a uma maturidade de colocar em prática. A gente não precisa. A gente ainda não sabe, mas a gente não precisa. Não precisaria, seria uma coisa muito distante. Nós não precisamos. Mas, Thelma, nós precisamos. O que eu falei de você. Como é que se diz? É uma resistência, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente vai ficar velhinho, né? E uma hora, a qualquer momento, a gente vai partir. Isso é um sofrimento. Saber que as pessoas que a gente gosta vão partir é um sofrimento. Você vai evitar isso de alguma forma? A não ser que você esteja iluminada, né? E você quer ver aí eu vou falar de outro filme. Essa semana a gente assistiu um filme chamado Doador de Memórias. E acho que eu já vi esse filme. Tem uma cena no filme. O que acontece? É uma sociedade distópica, como eu falei lá de distopia, lembra? Qual a solução que eles arrumaram para as pessoas viverem em paz? Não ter briga, não ter violência, não ter nada. Primeiro, separar as pessoas em categorias, cada um faz sua tarefa, beleza. E apaga a memória de todo mundo, né? Do que aconteceu antes, de guerra e tal. E aí todo mundo vive bem, né? E aí tem um garoto que ele fica encarregado de ser o recebedor das memórias daquela sociedade, mas ele não pode falar para ninguém, é só para ele poder ajudar os anciãos a coordenar as coisas. Então, ali, tudo que ele precisa, pergunta para ele. Por quê? Um só tendo memórias e o resto esquecido de tudo, vivendo nas mil maravilhas. Entendeu? Não sabe que vão morrer, não sabe nada. Tá? Entendeu? Olha aonde eu quero chegar. Aí esse rapaz que recebe as memórias, ele começa a entender as coisas. Pô, aí ele começa a sofrer muito com isso. E aí ele vê o pai dele matando uma criança, dando uma injeção letal num bebê, porque eles têm que controlar a natalidade, né, da sociedade. E ele fala, isso é matar uma pessoa. Aí o mestre da dele fala assim, tá, mas ninguém sabe o que é matar. Ele, não, mas as pessoas têm que saber, isso é horrível e tal. Então, assim, como eles não sabiam que era morte, eles achavam assim, a pessoa sumia, beleza, não tem nada. Entendeu onde eu quero chegar? Só que na nossa realidade não é assim, né? Você não pode simplesmente apagar as experiências.
Então a gente sabe que a gente vai sofrer, né? Agora, como você lida com isso é outra história. Aí sim é questão de lucidez, maturidade, maestria. Pessoas vão sofrer mais, pessoas vão sofrer menos. Entendeu? Pessoas vão se desesperar, vão querer até se matar. Mas é uma realidade. Por mais que a gente não goste, não queira, como eu muitas vezes pensei nisso, eu falei, eu não quero. Eu quero me iluminar, eu quero, sei lá, viver na quinta dimensão. Tá Não sem estou áudio. ouvindo, Verinha. Verinha. A Verinha postou um texto, né, no grupo WhatsApp. Não. Conecta, eu falando, conecta de novo, desconecta, conecta o fone, pode ser isso. O microfone está aberto. Ó, abriu. Tá ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Eu postei um texto do Dani Rudiai, quando ele fala sobre Saturno no nosso mapa, que eu adoro, ele faz parte da minha vida agora. Qualquer coisa que eu estou me sentindo, quando eu estou me sentindo muito mal, eu leio esse texto, já melhora. Aí eu mandei para vocês, não sei se vocês vão gostar. Se sintetiza o que significa o sofrimento. Faz parte da nossa vida, faz parte da evolução. E por mais que nós não queiramos evoluir pelo sofrimento, faz parte. Tem sofrimento, eu acho que não tem. Aí, pela dor, que a gente às vezes aprende muito mais. Agora eu pergunto a vocês, e pelo amor? Dá um exemplo aí. Evoluir pelo amor. Aí faz parte também. Aí é meio complicado, né? Eu não estou falando de outras pessoas cuidarem. Não, nada disso. Você. Eu acho que o amor próprio é uma maneira de evoluir dentro da minha maneira de pensar hoje, tá? Porque se você não tiver amor próprio, você não evolui de maneira alguma. Agora, sem sofrimento, você não vai ver o que não é sofrimento. Tem que ter uma diferença. O exemplo que eu te dei do anjo, né? Se o bem e o mal, você tem que experienciar as duas partes, senão você não consegue distinguir o que é o bem, o que é o mal, o que é o amor, o que é o ódio. É muito... Eu tinha até anotado aqui para falar, né, do bem e do mal, né? Por que as pessoas falam que bem e mal é relativo? Se você substituir as palavras bem e mal com L, né, por desejado e indesejado, fica muito mais compreensível. Então, por exemplo, o mal é aquilo que é indesejado. E o bem é aquilo que é desejado. Só que o desejo é independente de cada um, é subjetivo de cada um. Por isso que há essa confusão toda de saber o que é bem e o que é mal. Então, por exemplo, exemplo bobo, né? Flamengo ganhou. Para mim é bom. É bem, né? Para mim, que sou fluminense é mal. Exatamente. É um exemplo bobo, mas como... Eu, por exemplo, eu sempre fiquei com pena do outro time. Não sei o quê. Eu também tenho. Por mais que eu goste que, por exemplo, o Brasil seja campeão, mas eu fico com pena do outro que trabalhou, que, né? Quantas vezes eu vejo eu também sou assim. Eu também sou assim. Não é? Torço o Brasil, mas depois fica assim, nossa, aí fica uma tristeza. É bom, né? Claro que a gente perder também é ruim, mas... Pois é. Podia ser tudo empate, né? Mas aí não teria graça. Mas então, aí não teria aquele impulso para ganhar, né? Eu vou ter que sair um pouquinho, porque eu tenho que ver. Não, a gente já vai acabar também. Vamos terminar, senão fica muito... Vamos fechar, senão fica muito longo. Eu ia falar... Assim, tem assunto, né? Fala aí. Não, eu só ia falar isso, que eu ia ter que sair. Eu também. Comer você, posso ficar. Não, todo mundo. Então, Jorge, obrigada aí pela conversa, né? Pelo bate-papo, né? Eu acho gostei que hoje eu sinto que cada vez que a gente fala, parece que a gente se permite entrar mais dentro do assunto, sabe? Porque a gente se permite pouco. A gente quer estar sempre observando, falando pouco, analisando, e não se permite, às vezes, entrar dentro do assunto,
Eu posso dizer para vocês assim que falando isso sempre. porque eu não falo, Thelma? Não, estou falando isso da outra. Então não precisa falar. Olha a carapuça. Ó, Eu acho que tem o falo por momento isso, certo. não. Deixa eu Cada um falar. tem seu momento, cada um tem seu momento. Deixa eu falar, Não, eu Thelma. falo por deixa isso. ela falar agora. Prefiro ouvir e analiso o que as pessoas ficam falando. Eu não sou de falar muito, porque eu acho que quando a gente fala muito, às vezes não consigo ouvir. Verdade. Isso aí. Eu Eu já sou assim também, eu só falo quando tenho certeza. Eu sou igual a Ofélia. Vocês lembram Eu da Ofélia? não. Eu tenho Personagem, né? Eu quero É. falar aquilo que eu tenho certeza. Não, eu tenho que falar, eu já sou diferente, eu tenho que falar porque eu tenho que compreender o que eu estou fazendo dentro daquele contexto. Não, mas Sabe? você pode analisar. Mas são características, né? São características diferentes. Eu gosto de saber o que eu estou. O porquê. Olha só, esse lance de você gravar, para mim, é importantíssimo. Eu quero saber se eu estou equivocada dentro da situação, se isso é conteúdo meu, se é Aí conteúdo depois você meu. se ouve e Mas Eu observa. ouço. Eu consigo ouvir meu pensamento, porque Eu não. eu fico analisando. Eu acho que é assim que eu posso entender. Porque se eu ficar falando o tempo todo, eu só vou estar falando eu mesma. Assim, eu ouvindo vocês, o que eu penso, eu sei. Mas o que eu quero saber, o que você tem para me acrescentar, vou aprender alguma coisa, eu analiso se isso realmente eu preciso, não tenho como verdade, ou é uma coisa que seria bom para mim. Por isso que eu fico escutando. Então, você Tá vê. certa. Você não está errada. Esse é seu jeito. Eu para mim, não estou errada. Não está errada. Esse é seu jeito. O meu jeito de ler, de estudar, de ler, é só alto, eu ouvindo. Se eu ler em silêncio, eu não entendo. Não, eu já sou de escrever. Eu, se for estudar, eu escrevo. Está vendo como nós somos diferentes, a nossa compreensão? As unicidades aí, né? A unicidade é isso aí. Não adianta eu ficar falando, lendo, que eu não vou entender. Eu escrevo, vou escrevendo, vou fazendo questões e é assim que eu estudo. Então, quer ver uma coisa? As pessoas falam que eu sou quietinho. Eu odeio quando falam isso. Tem boca, mas não fala. Você acha que eu tenho boca, mas não falo? Eu acho que você fala, não sei, eu não estou querendo me dirigir a ninguém especificamente, mas eu acho que você, ouvindo mais do que fala, você aprende mais. Sim, com certeza. Agora, é aquela questão, né? Eu já falei, assim, tem grupos que eu participo que tem coisas que me irritam. Mas aí eu falo, tenho que utilizar o que eu estou aprendendo também, né? Peraí, vamos ouvir ali, perceber por que aquilo me irrita. Depende da pessoa que fala demais, a pessoa que interrompe, a pessoa que está totalmente fora do contexto, né? Mas é isso. São isso que eu fico analisando. Por isso que você disse que você fica... até uma pode falar o que ela quiser, a Verinha, você, todo mundo. Eu vou ouvir e você tem o direito de falar o que você achar. Eu vou analisar isso e vou levar para mim e vou ver. É minha forma de ser. Eu não sou muito de falar. Então. Mas não houve crítica direta. Ela sabe que não falei nada de crítica, não. O que eu senti... Eu falei como eu me sinto. Eu não falo pelo outro, eu falo por mim. O que eu percebi, quando o Thelma fez esse comentário, é que as pessoas estão se abrindo mais para falar. Não é que não tem nada a ver contigo, não, Luciano. Não é isso, que eu estou percebendo isso. As pessoas estão... Acho que à medida que vai passando, né, as reuniões, as pessoas estão falando mais, estão se envolvendo mais. Eu acho que é isso, foi isso que eu entendi. É isso mesmo, Alessandra. Eu mesmo, no início dessa coisa de live e tal, eu não gostava muito de aparecer, não. Sabe? Nem de falar, porque você vira o centro das atenções ali, todo mundo fica ouvindo o que você está falando, e eu fico meio envergonhado. Aí depois você vai se soltando, né? Vai participando e tal. Eu tô rindo por minha causa. Eu tenho fobia de falar em público, e Verinha sabe que meu mapa é mapa de palestrante. Eu tenho fobia de falar em público. Aí eu te faço a pergunta, o que você está protegendo quando você não quer falar em público?
Exatamente. Eu tenho fobia, eu tenho medo, mas eu já dei palestra no céu, mas eu quase morro. Eu não tenho conhecimento sobre o que você estava falando, por isso que eu estou tentando entender e aprender. Tranquilo, tranquilo. É assim mesmo. É assim. Eu pretendo que todas as vezes que que a Thelma me convide, a gente possa ter um ambiente de conversa. Claro que eu vou expor algumas coisas, né? Mas a gente vai ter sempre essa liberdade de poder conversar. Não tem ninguém aqui dando... Vou usar uma palavra assim... não vou falar. Esse mês de setembro, nós vamos ter fixo Verinha, Cíntia e Ione, né? Falando da astrologia, vamos ter Jorge, vamos ter a Montserrat, certo? Estou esperando a Montserrat. Montserrat, se Deus quiser, Mercúrio não vai estar retrógrado. Aquele dia, gente, eu não sabia que eu tinha que fazer o link. Não sabia. Não, você não tinha. Imaginava, sabe, porque na minha faculdade eu tenho um link que dura o semestre todo. Então, eu achava que aquele link que era usado e para as outras lives era esse só. Então, eu cheguei, só preparei o que eu ia falar e pensei que... Aí, quando falei com a Thelma, ela me disse, cadê o link? Eu falei, que link? Eu não sei fazer isso. Mas você não teve culpa nenhuma. Eu vou dizer que o problema foi que eu fiquei sem comunicação e eu que fico nesse telefone falando, ajustando. Milton estava passando por aqueles problemas que a gente sabe, e aí... Então, houve essa coisa, mas eu acho que já passou, setembro está aí, é uma nova semana. Gente, muito boa a live. Obrigada, obrigada. Só um detalhe, Alessandra. Não, só um detalhe que quem for, independente do Jorge, que já tem o negocinho, e o Workspace, o Milton, se não tiverem, quem for abrir o link, mandar, tem que lembrar que vai ter que dar a palestra dentro de 1 hora. Né? O Jorge até fez esse comentário. É porque o Montserrat pegou no caminho. Ela chegou no horário. Pois é, Jorge. O Jorge, ele adquiriu, né? Ele vai ficar 14 dias de grátis, aí depois ele vai resolver se vai, né? Então esse link dele pode passar de 1 hora, porque é uma promoção aí que a Google está fazendo. Agora, por exemplo, pessoal que é de grátis, que é pobre mesmo, aí o pessoal pega o link ali, o link é de 1 hora, é o limite. Tá? Agora sim, a gente pode combinar eu acho que eu tenho que abrir, né, para usar esse... Exatamente. Você pega, abre, inicia, né? Inicia, pega o link e deixa para vocês. Exatamente. Aí aquele link fica direto, porque ele é empresa, aí mesmo que entrou e saiu, você pode entrar de novo, você pode aproveitar ele. Isso. Porque ele é empresa. A gente combina, tá? Vamos combinar. Vai participar, não vai? Da próxima, pô. Boa noite. Vai, Jorge. Boa noite, gente. Oi, Alessandra. É porque eu perguntei se o Jorge vai participar da próxima, né? Vai. É porque eu não sei, a Verinha vai fazer uma, mas eu não sei qual dia vai ser. Eu vou ver. Também não sei. Então, nós estamos fechando o mês. Vamos abrir o mês, vou ver as pessoas que vão fazer, programar, e aí a gente ajusta isso. Tá. Tá bom? Beleza. Falou? Boa noite a todos. Obrigado. Bom descanso a todos. Tá, muito